Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente que vocês são inscritos nesses dois canais aqui, Simão da Silva de Simão, e também o outro canal, Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto em João capítulo 5, hoje domingo, 25/1/2026, domingo, isso mesmo, ó. Vamos lá. Cura de um paralítico de Betesda. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendre. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cego, manco e ressecado, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ele descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Jesus declara-se filho de Jeová, igual ao Pai. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E essa que é a palavra que o crente tem que guardar para o resto da sua vida. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A mesma coisa para o Pastor Simão Santo. Até agora Jeová está trabalhando, até agora Jesus está trabalhando, até agora o Espírito Santo está trabalhando e eu também estou trabalhando de segunda a domingo, todos os 7 horas da noite. Estou aqui trabalhando nessa obra abençoada aqui, ó, nessa igreja, nesse templo, nessa sede. Continuando, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantavam o sábado, mas também dizia que Jeová era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, fazendo-se igual a Jeová. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vi fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho, e mostra-lhe tudo que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. É porque que aqui ama Jesus Cristo, e aqui ama cantar o nome de Jesus, e porque aqui ama orar no nome de Jesus. Por causa de quê? É que eu sempre já falei. Presta bem atenção no versículo 22. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O que eu falei? O filho que obedece o Pai dará tudo para aquele filho. Entendeu? Não é que Jesus é Deus, não. Jesus não é Deus, não. Entenda. Pai e filho. Está entendendo aqui? E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Pai que deu toda a honra para o Filho. É claro, o filho obediente ou a filha obediente, o Pai dará tudo nas suas mãos somente para o filho obediente, não o filho desobediente. Entendeu? Por isso que aqui crê na Trindade por causa disso, ó, Pai e Filho, tá vendo? Por isso que aqui crê na Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, por causa disso. Continuando, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Olha lá, tá vendo? Para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. O Pai honra o Filho e a gente também tem que honrar o Filho que o Jeová mandou para a gente também adorá-lo.
Então, não é que o pai vai ficar de fora, não, porque o pai mandou também adorar o filho, entendeu? Continuando. Olha lá, quem não honra o filho, não honra o pai, que o enviou. Lá, viu? O pai que enviou. Tá vendo, meus irmãos, meus irmãos, meus amigos, meus amigos? É Jeová que enviou. Ou seja, Jesus tem pai? Claro que tem. Claro que tem. Continuando. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, lá, naquele que me enviou, alguém enviou ele. Jesus não desceu só, alguém enviou ele. Quem enviou ele? É o Pai. Continuando, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Jeová, e os que a ouvirem o viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Tá vendo lá? Filho do homem quem? Filho de Jeová, gente. Olha lá. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Tá vendo lá? Por isso que eu falo, ninguém criou Jesus, ninguém criou Jeová. Por quê? O Pai tem vida em si mesmo e o Filho também tem lá. E o Filho tem a vida em si mesmo, o Filho tem a vida em si mesmo e o Pai também tem. Por isso que eu digo, ninguém criou Jesus, ninguém criou o Pai. Pai e filho já existia, gente. Não precisava de mãe para fazer filho, não. O Pai já existia e Jesus também já existia. Entendeu? Pai e filho, esse nome, não, o Criador não precisou de mulher para fazer o filho já existia. Prestou atenção nessa palavra? O filho já existia e o pai já existia. Ninguém fez Jesus, ninguém. Nenhuma mulher fez Jesus e ninguém fez o pai também. Ninguém nunca fez o pai e ninguém nunca fez Jesus Cristo. Entendeu? Entendeu, meus irmãos e irmãs? Essa palavra que eu sempre já falei. Olha lá. Porque como o pai tem a vida em si mesmo, tem a vida em si mesmo. Não foi Jesus que criou Jeová. Ela assim deu também ao filho ter a vida em si mesmo. Ela viu lá? O filho também. O pai não criou o filho e nem o filho criou o pai. Todos trabalham em uma só união, gente. Entendeu? É isso que vocês têm que entender. Olha lá, e deu-lhe poder de exercer o juízo, porque filho do homem é filho dele. Ele vai dar todo o poder, o pai vai dar todo o poder para o filho mesmo. Hein? É um filho obediente, é um filho que obedece a palavra, é fiel ao pai. Continuando, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Olha lá, viu lá? O Criador enviou Jesus Cristo. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vós salveis, para que vós salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrá-vos por um pouco de tempo com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim, vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. A sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crê de vós. Examinai a Escritura, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tá vendo? É o que eu sempre já falei. O homem, a mulher e o ser humano que não examina as Escrituras nunca vai ser salvo. Nunca. Vai para o inferno, o lago de fogo. Examinar as Escrituras. Que Escrituras? Jesus chama isso aqui de Bíblia? Isso aqui não é Bíblia não, meus irmãos. Tira de suas cabeças que é Escritura. Olha lá, examina as Escrituras. Jesus falando. Ele está fazendo examinar as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tá vendo? Ó? E são elas que de mim testificam. Ó. E não quereis vir a mim para ter de vida, e não recebo glória dos homens. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Jeová. Tá vendo? Por isso que eu digo, muitos não vão ser salvos naquele dia que Jesus voltar. Tá vendo? Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Jeová. Tá vendo? Eu vim em nome de meu Pai. Tá vendo, meus irmãos? Quem falar para vocês que
A Trindade não existe, existe sim, tá? Olha o Filho confessando aqui, ó. Olha Jesus confirmando e confessando. Olha Jesus falando que isso aqui é verdade, que o Pai existe sim, ó. Eu vim em nome de meu Pai, tá vendo, ó? Sai fora de essas igrejas falsas que não creem na Trindade, sai fora, viu? Eu já estou avisando a vocês, saem fora. Que o Pai e o Filho e o Espírito Santo existem sim. O próprio Jesus confessando, ou o Filho confessando aqui que o Pai dele existe. Olha lá, eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, aí aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem de Jeová? Que vem só de Jeová lá. A honra que vem só de Jeová, ó. A honra que vem só de Jeová. Quem me dá honra é só Jeová, é só Jesus, só o Espírito Santo. E só minha fé. Não cuideis que eu vos hei de acusar para... Ó. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. A um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Tá vendo, meus irmãos? Mas se não crer nos profetas daqui da terra, como é que você vai crer em Jesus? Tem que os profetas verdadeiros, igual eu sou, que fala a verdade. Se você não crê nos profetas aqui da terra, como é que você vai crer em Jesus e no Jeová e no Espírito Santo? Entendeu? Por isso que eu digo. Se vocês não mudar de vida do outro lado aí, não vai ser salvo não, hein? Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecemos por este culto, essa madrugada de hoje, 25/1/2026, domingo, mês de janeiro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinal, Minas Gerais, Nação, Brasil. Abençoe somente meus inscritos, abençoe também somente essa minha irmã, meu irmão, meu amigo, que são dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Aqui não para não, e nunca parará, só vai parar quando Jeová mandar Jesus buscar a igreja. Aí para, mas agora não. Tem muitos milhares de vídeos ainda para ser lançado da igreja e milhares de cultos ainda para ser realizado aqui na terra ainda. Até o próximo culto e o próximo vídeo.